Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para junto nós gravarmos este vídeo da lição de número 13 da nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2021. Esta revista que é comentada pelo bispo Abner Ferreira e que hoje nós estamos encerrando esse trimestre com a gravação deste vídeo. A lição de hoje por título Uma Serva de Coragem, programada para o dia 28 de março de 2021, tem como texto áureo: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Esther 5:4. E a verdade aplicada à vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Os objetivos desta lição, disponibilizados aqui pelo comentarista, o bispo Abner, são esses aqui. Primeiro, apresentar a beleza do caráter de Esther. Estamos falando aqui de beleza de caráter. Segundo, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos. E terceiro, ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Os textos bíblicos utilizados pelo bispo Abner para esta lição está no capítulo 2 do livro de Esther, os versículos 8, 10, 16 e 17. Lembrando a você da importância do estudo das sugestões, da leitura semanal, programada aqui para todos os dias da semana. Também aqui os hinos sugeridos, muito importante. Também aqui há o motivo de oração e muito importante que nesse último vídeo você, professor, também faça uma reflexão junto aos seus alunos sobre um apanhado geral desta revista que marcou a nossa vida, marcou a nossa história. Antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, eu quero já agradecer a cada um dos irmãos e amigos que se inscreveram em nosso canal. Nós já estamos aí crescendo cada vez mais, chegando aí próximo a 50 mil inscritos aqui no nosso canal, o que para nós é uma alegria muito grande, uma felicidade imensa, porque este é um canal que fala exclusivamente sobre a Escola Bíblica Dominical. Então eu agradeço a Deus por cada um de vocês que se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva em nosso canal. Acione o sininho, e envie os seus comentários. Aliás, eu quero agradecer. Eu solicitei aqui, que você se manifestasse e nós tivemos aqui uma participação imensa, do nosso público comentando, parabenizando esse primeiro ano desse programa da aula completa no ar. Também parabenizando o Alex por mais um aniversário. Olha, gente, muito obrigado. Muito obrigado por cada comentário. Eu estava comentando aqui com o pastor Marcos e com o pastor William, antes de iniciarmos este vídeo, como foi maravilhosa essa participação, essa interação, vocês interagindo com a gente, mandando seu comentário. Isso ajuda muito. Muito obrigado por tudo. Então eu quero já dar as boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana e ao pastor William. Está com a revista na mão? Ah, importante. A Bíblia Sagrada, eu sempre digo, a gente traz aqui a Bíblia do culto. E eu tenho aqui o meu planinho de aula, para fazer as anotações já. E lembrando a você que eu falei num outro vídeo aí, que para a próxima revista nós preparamos um diferencial no plano de aula. Alguém um dia perguntou, mas onde é que eu encontro o plano de aula? O plano de aula fica logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, E essa é importante, mas não desse vídeo aqui, do Foco na Lição, que vai ao ar toda segunda-feira. Então nós colocamos lá nos comentários o plano de aula, justamente para você na segunda-feira já esteja aí se preparando, para nesse momento, assim como eu ter o nosso aqui, o meu, e você vai ter o seu, para a gente fazer as anotações que tenho certeza que vão ser importantíssimas, o que vai vir aqui do pastor Marcos Santana e do pastor Ira. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu amigo, para a última lição, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os nossos irmãos, para esta última lição do trimestre. Pastor William Barros, seja bem-vindo, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Nos reunimos aqui para a última lição desse trimestre maravilhoso. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Santana e a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui, participando da nossa última aula desse trimestre.
Eu quero associar essa minha alegria por estar com vocês nessa última aula, orando e começando essa aula com a bênção de Deus. Oremos então. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje, que a tua palavra possa nesta hora tocar nos corações e que possamos seguir firmes, corajosos, segundo a tua verdade, que é escudo e broquel, e possamos, ó Deus, vencer todas as adversidades e possamos confiar em ti, já que a tua palavra é ela que nos guia, nos dirige e nos fortalece. É a nossa oração por alunos e professores, por todos, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando assim o estudo sobre o livro de Esther. Eu estava comentando com o pastor Prates, pastor William, que a EBD ela nos proporciona esta excelente oportunidade de estudarmos um livro como o de Esther, que não é tão comentado e citado nas pregações, nos estudos bíblicos, mas a EBD nos proporciona essa oportunidade de nos aprofundarmos num livro da Bíblia e ampliando o nosso conhecimento cultural, histórico e tantas lições preciosas que nós podemos aprender a partir do estudo da Palavra de Deus. Então eu louvo a Deus por este trimestre, pela oportunidade que Deus nos tem proporcionado de podermos nos aprofundar na sua palavra. Nesta lição de hoje, uma serva de coragem, destaco inicialmente a expressão coragem do título da lição e a expressão sabedoria da verdade aplicada. A verdade aplicada à vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. A lição de hoje é um chamado para que cada discípulo de Cristo, principalmente nestes dias tão desafiadores, dias difíceis e trabalhosos, tempos de exceção, é um chamado para que vivamos uma vida com coragem e sabedoria. Deixo 3 textos bíblicos para a nossa meditação, como introdução para esta lição de número 13. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Nós encontramos nesse texto, por diversas vezes, essa expressão, tenha bom ânimo, e algumas versões utilizam a palavra coragem. Tenha coragem. João, capítulo 16, versículo 33, quando o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele encerra esse seu discurso, esse seu ensinamento que começou lá em João capítulo 13, com estas palavras: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de poder. Tenha coragem. Então, principalmente em Josué, quando nós encontramos repetidamente empregada essa expressão, quando Deus está falando com Josué, nós vemos a relevância de termos coragem. A gente pode associar essa coragem
com a palavra de Deus, como em Josué 1, 5 a 9. Promessa de Deus. João 16, 33, a gente associa com comunhão e palavra. Jesus falando, tenho-vos dito isso, palavra. Em mim, comunhão. 2 Timóteo 1, 7, a gente associa coragem ao Espírito Santo. Indo para a introdução da nossa lição, quero fazer a leitura desse texto. Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possui um sólido sistema de crenças e valores, refletidos ao lidar com diversas situações. É importante nós estarmos atentos que não basta que esse sólido sistema de crenças e valores fique restrito apenas à questão intelectual. É preciso que seja refletido no lidar com diversas situações. Mais uma vez eu recorro aos dias que nós estamos vivenciando. Precisamos estar sempre revendo nossas crenças e valores e procurando viver de acordo com a vontade de Deus. A introdução encerra exatamente assim: vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Evidentemente, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, eu preciso conhecer essa vontade. Conhecer para seguir. Conhecer para viver. Por isso a importância da EBD. Ela nos proporciona essa oportunidade de, em pequenos grupos, estarmos sempre enfatizando, solidificando as verdades bíblicas na mente e no coração dos discípulos de Cristo, para um viver diferente, para um viver que faz a diferença. O tópico 1, eu destaco essa expressão, exemplo. Esther, um exemplo a ser seguido. O tópico 1.1, a relevância da beleza interior, destaco essa expressão, interior, e associo a questão do caráter. Todo discípulo de Cristo, sincero, autêntico, almeja alcançar um caráter excelente e ser uma pessoa aprovada diante de Deus. É preciso que reconheçamos que existem fortes inimigos que conspiram contra nós, discípulos de Cristo, que desejamos integridade, confiabilidade, honestidade e transparência. A gente almeja, a gente crê desta forma, mas é importante estarmos conscientes de que existem muitos e fortes inimigos que conspiram contra o povo de Deus para alcançar este ideal de um caráter excelente. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu não sei se eu deixei esse texto para o pastor Prades. Por favor, pastor Prades, é possível lermos esse texto? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, irmãos, o que dirige a vida está dentro de nós. É o interior.
é o foco do tópico 1.1. É interessante lembrarmos, nas bem-aventuranças, que o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. É importante também enfatizarmos que essa questão de caráter, nós vamos encontrar duas participações. Existe a questão da intervenção divina e existe a questão da responsabilidade humana. Então, a construção, a formação, o aperfeiçoamento do caráter cristão tem a parte divina e tem a parte humana nesse processo. Encerrando essa pequena reflexão sobre o tópico 1.1, lembro aos irmãos a questão do carisma, da reputação e do caráter. A lição fala de caráter. Carisma é aquela habilidade de uma pessoa de atrair outras pessoas em torno de si. A reputação é o que as pessoas pensam a respeito de alguém. Mas caráter é o interior do ser humano. É o que a pessoa é. É o que Deus sabe sobre aquela pessoa. O tópico 1.2. Quero destacar essa frase do subsídio da lição. Você já escutou: Deus tem um propósito para sua vida? E eu quero aqui dizer que verdadeiramente Deus tem um propósito com cada um de nós. Provérbios, capítulo 19, no versículo 21, eu vou citar na versão da linguagem de hoje. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Não nos esqueçamos de que Deus criou tudo por meio de Cristo e para Cristo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para um viver santo e irrepreensível. É fundamental que o discípulo de Cristo esteja sempre trazendo à sua mente essa grande responsabilidade de vivermos neste mundo segundo o propósito de Deus. E quando a gente está falando sobre Esther, no sentido de que Esther cumpriu o seu papel, a sua missão no seu tempo, assim como Mardoqueu, assim como tantos outros ao longo da história, me vem à mente um texto que quero deixar para a reflexão dos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. É possível lermos, pastor Prati? Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Destaco nesse versículo essa expressão servir. Também servir no seu tempo. Uma outra versão diz servir a sua própria geração. E terceiro, segundo a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos também servirmos a nossa geração segundo os propósitos de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Fazermos o que nós podemos fazer
servindo a nossa geração, servindo no nosso tempo, segundo os propósitos de Deus. E, encerrando o tópico 1.2 sobre propósito, leio esse texto de Rick Warren. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. E o tópico 1.3, fazendo a diferença no mundo. O texto, o que fez a diferença, está aqui, foi a entrega total ao Senhor, se referindo a Esther. É preciso uma total entrega ao Senhor. Deixo para a vossa reflexão Lucas, capítulo 18, versículo 22. Palavras de Jesus Cristo para aquele jovem rico que se aproximou de Jesus com uma pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele disse: eu tenho guardado. E Jesus então responde: ainda te falta uma coisa. Aquele jovem, a vida dele em relação a Deus ainda não estava totalmente consagrada, totalmente entregue. Ainda te falta uma coisa. Que o Espírito Santo nos ajude na lição de hoje para que nós tenhamos esse discernimento, se porventura não existe alguma área da nossa vida que ainda não está debaixo do senhorio de Cristo. E aqui eu cito o famoso hino de número 577 da nossa harpa. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Que assim seja com cada um de nós, para que possamos viver nesse mundo segundo os propósitos de Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado aí pela belíssima conclusão do ponto 1. Nós podemos então encerrar. Como vimos aqui no Eu Aprendi Que, eu Ensinei que Esther é um grande exemplo, né, de como Deus usa as mulheres. E ele fazendo isso, ele está fazendo o quê? Está demonstrando o seu poder. Você, professor, quem sabe pode aproveitar essa aula para identificar as mulheres que têm se destacado aí na sua igreja, na sua classe, como exemplos também, né? Que eu tenho certeza que são muitas, mas você pode escolher aí uma ou duas referências aí para fazer uma reflexão nesta última aula, né? Encerrando esse trimestre. Fica aí uma dica que eu trago para você, aproveitando esse ponto 1. E assim nós podemos fechar esse ponto 1 e irmos então ao ponto 2, coragem para ser diferente. E esta missão eu passo então ao nosso amigo pastor William Barros. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos, a todos vocês que estão conosco, seguindo aqui na nossa lição. Nós vamos ver agora o tópico 2, coragem para ser diferente. Eu me recordo aqui, na minha adolescência, eu participei de uma palestra e o pastor fez um comentário muito interessante. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele fez um comentário muito interessante, disse o seguinte: ele disse, existem 2 tipos de crente na igreja, o esquisito e o diferente. Aí na hora eu pensei, meu Deus, esquisito, diferente. Ele falou, olha, o esquisito é porque ele está na igreja, mas não é transformado. É esquisito. É crente, mas mente.
é crente, mas não é transformado, é esquisito. E existe o diferente, aquele que realmente foi transformado de dentro para fora. Aí mesmo agora, onde você assiste essa aula, eu faço a pergunta para você. Esquisito ou diferente? Olhando para a lição de Esther no nosso tópico 2, vamos ver que essa coragem de Esther vai se revelar, o bispo Abner vai pontuar isso na introdução do nosso tópico 2, de uma forma muito feliz, vai dizer o seguinte, vai trazer para nós alguns pontos, que é o quê? Primeiro, não murmurar. Segundo, não fugir das provas. E, finalmente, ele vai dizer para nós algo lindo aqui nessa lição, que é a seguinte, eu friso aqui, no final da introdução do tópico 2, vai dizer, quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Olha só, não murmurar. Eu lembro aqui do pastor Gesiel Gomes, numa pregação lindíssima, ele disse o seguinte, que o murmurador não dá culto em ação de graças, não oferece culto de louvor em ação de graças. O murmurador morre no deserto. Então, a murmuração ela não é compatível com uma vida de adoração e de gratidão a Deus. Murmuração é um estilo de vida que não compete, não confere com a vida cristã, aonde viver pela fé e não por vista é a base da nossa existência. Então, não murmure, guarde essa lição. Quer vencer, como Esther? Não murmure. Segundo, não adianta fugir das provas. É uma expressão muito linda. Eu tive um mentor no início do meu ministério que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava em tom de brincadeira, dizia o seguinte, pastor Marcos, ele dizia que não adianta fugir de luta, onde você for, ela vai estar te esperando na cadeira de balanço. Ele brincava dizendo isso pra gente. E não fuja das provas. Se Davi tivesse evitado enfrentar Golias, não teria chegado nunca a se tornar talvez o rei de Israel. As provas são muitas vezes oportunidades de Deus nos promover a viver um tempo novo e um cumprimento de promessas. Nós precisamos enfrentar aquilo que é necessário enfrentar. Não adianta fugir. Tem que enfrentar? Em frente. Não adianta procrastinar aquilo que Deus quer que a gente faça ou resolva agora. E a minha oração nesse sentido é que Deus possa lhe capacitar agora, lhe dar condições, lhe dar força para vencer e resolver em nome de Jesus. Agora, ele vai dizer uma coisa aqui que eu acabei de ler, e eu quero trazer isso num tom de profecia para nós, que quando você não puder fazer mais nada, Deus pode. Quem sabe você chegou agora ao limite das suas forças. Quem sabe agora mesmo você chegou a um ponto onde você acredita que não há mais o que fazer, e você diz, Deus, eu não tenho mais recurso financeiro para mexer nisso, o médico diz que não tem mais cura, todo o recurso da medicina se esgotou, o que fazer agora? Deus pode agir quando chega ao limite, quando chegamos ao extremo, quando não há mais aparentemente o que fazer. A história de Esther vai nos mostrar como Deus intervém justamente em questões aparentemente sem saída, inóspitas, difíceis, singulares, sabe? E Deus entra com seu recurso sobrenatural, o agir de Deus se manifesta e os milagres acontecem. Esse momento, eu convido você nessa aula a lembrar de tudo que a gente vem estudando ao longo desse trimestre sobre o livro de Esther, os grandes problemas, as grandes dificuldades, as crises, os desafios, a morte iminente de todos os judeus, a forca preparada por Amã para Mardoqueu e como Deus interviu trazendo recurso e trazendo milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vejam, entrando no nosso tópico 2.1, Deus deve estar no centro de nossa vida. Eu quero frisar aqui uma coisa que acredito que pode ajudar muitos professores no desenvolvimento desse tópico. Uma frase que eu coloco aqui para você. Uma história difícil não é uma desculpa para se desviar. Uma história difícil não é uma desculpa para se desviar. Ah, eu me tornei bandido porque não tinha jeito, né? Perdi emprego na quarentena, deu tudo errado para mim, então parti para o crime. Ah, eu voltei para a droga porque as portas fecharam. Ah, eu saí da igreja porque não tinha mais amigos, as pessoas me abandonaram. Uma história difícil não é uma desculpa para se desviar. Esther, Mardoqueu, os judeus poderiam ter feito loucuras, poderiam ter entrado por um caminho totalmente equivocado, quem sabe partido por a violência extrema, voluntária e gratuita, quem sabe fugido simplesmente e abandonado os seus, mas decidiram confiar em Deus. Deus vai guiar Esther. Olha o que diz no livro de Esther, capítulo 2 e no verso de número 15. Vamos ler.
Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quantos haviam. Olha que texto fantástico. E chegou a vez de Ester. E por último, Deus lhe dava graça aos olhos das pessoas. Ô irmãos, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Você cumpre o propósito de Deus, você obedece, fica firme, e Deus vai fazer o restante que você não pode fazer ou realizar. Olha que coisa tremenda. Imagine Ester, nesse momento desse texto que nós lemos agora, é quando Ester está prestes a ser escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti. E olha o que vai acontecer. Muitas outras mulheres, muitas outras jovens, lindíssimas, quem sabe Ester deve ter olhado para elas e pensado, olha, essa aí é muito mais bonita que eu. Mas aí daqui a pouco a fila andou. Ester está lá esperando, daqui a pouco entrou uma lá para o rei observar, ter pensado, essa aí agora, ela é 10 vezes mais bela, mais bonita, mais inteligente, eu já perdi. Daqui a pouco, a fila andou de novo. Aí a Bíblia faz questão de frisar, e chegou a vez de Ester. É como se essa aula de hoje fosse uma profecia para cada pessoa que nos assiste agora. É como se Deus dissesse, calma, fica firme, porque se a vez de Ester chegou, a tua vez também vai chegar. Então, nós precisamos acreditar que Deus vai guiar os nossos passos. Eu digo para você, Deus vai guiar você. Creia que há um caminho de Deus, de livramento, de escape e resposta agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, no meio desse aperto, no meio de pessoas sendo mandadas embora de empresas, no meio de empresas falindo, no meio de toda a dificuldade que vivemos agora no campo político, ou no campo social, ou na saúde pública do nosso país. Deus tem um caminho, nós não podemos perder nossa fé, nosso otimismo, nosso ânimo, não podemos perder nosso foco, parar de olhar para Cristo, parar de olhar para frente, não podemos enxergar e olhar nossa vida apenas pelo retrovisor, imaginando que no passado foi melhor, que no passado tinha isso e aquilo. Não, eu creio que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Então permita, deixa Deus guiar você e tudo vai dar certo no meio dessa situação difícil. No nosso tópico 2.2, o bispo Abner vai dizer também, devemos ser fortes. E eu, na mesma linha do pastor Marcos Santana, eu já tinha frisado aqui, eu falei para ele também um hino da harpa. Nesse caso aqui, o hino 225 da nossa harpa cristã, que vai dizer, na batalha contra o mal, ser valente. Ou seja, é necessário permanecer firme, permanecer forte contra todas as ciladas, contra todas as artimanhas. Ester estava diante de um grande plano maligno de destruição do seu povo naquele momento. E ela permaneceu firme, foi forte naquele momento difícil. Ela não agiu naquele momento com insegurança, fraqueza, vai morrer todo mundo, estamos perdidos. Não, ela agiu com firmeza. Eu quero ler inclusive com vocês um texto em Hebreus, capítulo 11, verso de número 34, que eu creio, pastores, eu creio, professores e alunos, que é um texto que resume muitos momentos difíceis da nossa vida e como somos desafiados nesse momento a ser fortes. Hebreus 11, verso de número 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Eu friso desse lindo texto que nós acabamos de ler agora, a frase que diz, da fraqueza tiraram forças. Você imagina, uma pessoa está fraca, sem condição, acha que não é possível, não dá, sabe, eu não vou dar o próximo passo, eu acho que não há mais, eu desisto. Da fraqueza tiraram forças. O nosso desafio hoje, no final desse trimestre, olhando para tudo que temos a enfrentar ao longo de 2021, tudo que você está vivendo agora na sua história, é tirar forças da fraqueza. A Bíblia vai dizer em outra passagem que o fraco deve dizer, eu sou forte. Então, eu digo para você agora, talvez você diga, pastor, quem olha para mim pensa até que eu sou forte, mas eu não sou. Quem olha para mim pensa que eu sou uma pessoa muito forte, mas eu sou fraco. Olha, mas a tua força, a tua capacitação, a tua garantia, ela vem daquele que te fortalece, que é Jesus.
E eu quero dizer para você, seja fortalecido agora nesse momento. Recebe força e vigor da parte do Senhor. Recebe da parte dele forças que agora você acredita que não tem. Um exemplo na história do cristianismo que eu trago aqui, a lume, para poder exemplificar isso, é a história, por exemplo, de William Tyndale. William Tyndale foi o autor da tradução da Bíblia em inglês, a versão Tyndale. Ele nasceu em meados aí, quase no final do século XV, morreu em 1536 e foi um grande homem. Ele morreu muito jovem, foi perseguido. Ele fez uma tradução, ele foi o primeiro a aproveitar o prelo de Gutenberg e aproveitou o prelo e fez a tradução e fez uma cópia, então, uma tradução e uma cópia da Bíblia, dos originais do hebraico e do grego, Antigo e Novo Testamento, para o inglês. E isso foi muito importante para a época e essa Bíblia teve uma importância muito grande. Mas devido a isso, ele foi duramente perseguido. Ele foi preso. Ele passou muitos dias preso e torturado, tratado de uma forma desumana. E no final, ele foi estrangulado, morto e depois queimado e suas cinzas jogadas no rio. Com todo esse desafio, com todas as atrocidades que ele viveu, se você ler as frases que William Tyndale deixou, uma delas ele vai dizer que naquele tempo, um camponês que pudesse ter acesso à Bíblia que ele havia traduzido seria mais capacitado que um mestre naquele momento religioso. Um camponês iletrado tendo acesso à palavra teria mais autoridade e conhecimento do que os doutores da época. Foi uma das frases marcantes de William Tyndale. Enfrentou os momentos difíceis, mas não se curvou. Inclusive, uma das frases célebres que, num julgamento que fizeram contra ele, foi muito interessante. O acusaram de várias coisas e numa delas ele disse: "A quem vós pensais que estáis a combater? Um velhinho de bengalas caminhando para o túmulo?" Ele disse: "Não, estáis combatendo a verdade e ela mesma vos derrotará." Então, guarde da história os exemplos marcantes de que é possível vencer quando você está cercado. É possível superar quando aparentemente não se tem forças. É possível seguir em frente quando aparentemente não há saída. É possível ser feliz mesmo nas perdas ou nos sofrimentos da vida. Eu lhe convido nessa aula a terminar esse trimestre sorrindo. Sorria. Quem sabe o que está faltando para você é dar aquela boa gargalhada, sorrir, se alegrar, parar de olhar só para os problemas e acreditar que você é forte em Cristo Jesus. No nosso tópico 2.3, o Bispo Abner vai continuar dizendo uma outra coisa muito importante aqui. Ele vai dizer que não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Esther vai ter que lidar, e nós vamos ver que a vida de Esther, se a gente pudesse resumir, eu diria que a vida de Esther vai ser marcada pelos rápidos extremos. Os rápidos extremos da vida de Esther. Ora é órfã, daqui a pouco rainha. Ora pobre, agora rainha rica. Ora anônima, desconhecida, uma simples camponesa e agora famosa em todo o império como esposa do rei. Várias mudanças rápidas aconteceram de forma extrema na vida de Esther. Como eu disse e repito, órfã rainha, de pobre para rica, de anônima para famosa. Agora, uma coisa não mudou: a fé. Esther viveu mudanças sociais, mudanças psicológicas em várias situações ali, devido ao seu estilo de vida diferente, mas a sua fé inabalável não mudou. E os sonhos de Esther fizeram com que seu povo pudesse ser livre da morte, e até hoje Israel comemora uma festa marcada por esse livramento chamado de Purim. Eu pergunto, terminando o tópico 2.3 a você, quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos do seu coração? Quais são os seus sonhos hoje, nesse momento? O que você gostaria? O que está no teu coração? Quais os sonhos que parecem impossíveis para você agora? O que olhando agora pela ótica humana você diria: não tem jeito, não é possível, não vejo jeito de acontecer. Sabe, você só vai chegar até onde vão os seus sonhos. Você não pode deixar de sonhar. Você não pode permitir que alguém pessimista, negativo, diga para você que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Eu pergunte às pessoas que venceram, pergunte às pessoas que realizaram grandes coisas,
Quantas vezes alguém chegou e disse, você não vai conseguir, não vai dar certo, isso não é possível. Todos já enfrentaram isso. Todo mundo que conquistou alguma coisa muito grande ouviu alguém dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é possível. Mas mesmo assim foram lá e fizeram. O sonho os levou a realizar. Olha, aqui dentro eu tenho muitos sonhos, eu creio. Eu não tenho capacidade ou condição para todos eles, mas eu creio nesse exato momento, olhando para você com muita sinceridade, que o Deus que tem me guiado até aqui, Ele pode me ajudar a realizar esses sonhos, pode me fazer conquistá-los e quem sabe um dia contar aqui mesmo para vocês vários deles. E eu digo para você, sonhe, acredite, não pare de sonhar. Não permita que uma decepção lhe faça deixar de acreditar no seu sonho. E eu termino aqui entrando no nosso tópico 3, que vai falar sobre uma mulher virtuosa. E nós vamos tirar aqui, pelo menos, 3 lições importantes no nosso tópico 3 e eu trago para você. Primeiro, Esther não foi egoísta. Esther não permitiu que uma posição elevada a tornasse isolada e egoísta. Esther podia dizer, calma aí, Mardoqueu está querendo o quê? Não, os judeus? Não, eu sou rainha, eu não me meto em política, isso não é comigo, esse problema aí é político. Eu não gosto de política, eu tô rainha aqui, vou ficar no meu harém, eu tenho que fazer cabelo hoje, eu tenho muita coisa para fazer, vai ter um jantar aí, eu tenho que ir no jantar com o rei. Ela podia simplesmente ignorar aquilo e dizer, eu estou protegida aqui no palácio, eu sou a rainha e acabou. Mas Esther, cuja identidade, inclusive, de sua origem era segredo, e podia facilmente se blindar daquilo, ela preferiu pensar no seu povo, a ponto de se arriscar, jejuar 3 dias, se arriscar para encontrar com o rei. E ela disse, se perecer, pereço. Foi lá encontrar com o rei, mesmo sabendo se seria aceita ou não. Ela podia ser morta, mas ela se arriscou. Ela não permitiu que o egoísmo de uma posição elevada a isolasse. Irmão, quantas pessoas entraram por aquele caminho? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quantas pessoas não entraram por esse caminho quando se viram ameaçados e pensando a nível de clã, pensando a nível de grupo? Não, primeiro a minha família, primeiro eu. Quantas pessoas acabaram se isolando? O evangelho é uma contracultura contra esse tipo de pensamento. Essa coisa, não, eu sou Flamengo, fulano é Vasco. Não, eu sou Assembleia de Deus, fulano é Batista. Não, eu sou carioca, fulano é paulistano. Não, o evangelho ele é justamente uma contracultura com relação a esse tipo de pensamento. Porque o nosso desafio não é pensar a nível apenas de grupo. O nosso desafio é pensar a nível de reino. A pensar a nível de reino de Deus. E é muito maior do que isso. É muito maior do que pensar de forma minúscula, micro, em grupo. Segunda lição que nós vamos aprender aqui, que Esther vai jejuar. Agora, eu digo para você, o difícil não é jejuar. O difícil é jejuar no palácio. Ela podia dizer, calma aí, vou me meter nisso, vamos ver, né, o que vai acontecer. Ela entrou na guerra. Ela entrou na batalha. Ela entrou no problema, entrou no desafio. Falou, não, vamos jejuar aqui 3 dias sem beber e sem comer. O negócio é sério. Nós vamos para a batalha agora. Nós vamos para buscar Deus. Vai trazer livramento, Deus? Tu vai deixar o teu povo morrer? Nós queremos livramento. Ela vai para o jejum. Olha bem, ela está no meio do conforto e aparentemente protegida, mas ela foi para o jejum. Difícil. É igual Mardoqueu. O difícil não é ser honrado. Pessoas podem ser honradas em qualquer momento. O difícil é ser honrado com a forca pronta. Deus fez Mardoqueu receber a honra com a forca preparada para ele. E Esther vai nos ensinar que ela vai jejuar no palácio. Ela, no meio do conforto, protegida, vai lá para o joelho, vai lá para o jejum, para pedir para Deus trazer livramento e escape para o seu povo não ser assassinado. E em terceiro, vamos aprender uma lição muito importante com Esther. Esther vai falar, ela vai se calar quando precisa e falar na hora certa. Muita gente, infelizmente, carece de aprender essa lição. Fala precipitadamente, ignora oportunidades e muitas vezes entrega o ouro, ou seja, entre aspas, né? Muitas vezes acaba entregando segredos do coração, acaba falhando em usar o silêncio estratégico e a palavra final, heróica,
fatal no momento preciso. A Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, em Provérbios, capítulo 18, no verso 21, eu apenas friso aqui o texto, a Bíblia vai dizer para nós algo muito importante, vejam. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Viram aí? A morte e a vida está no poder da língua. Aprende com Esther, se cale na hora certa e fale no momento necessário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, muito bom aí a sua colocação, o fechamento aí do ponto 2 e também aí o início do ponto 3, fazendo a gente refletir sobre muitas coisas importantes aí, principalmente esses versículos citados aí pelo irmão. Nós podemos ver, pastor William, como o senhor nos ensinou e como nós aprendemos que cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem à nossa caminhada, né? Cada um de nós reagimos de forma diferente. A lição propõe a mostrar o caminho. Esther é destacada por quê? Porque ela mostrou-se uma mulher de coragem, uma mulher que teve uma reação vitoriosa. E é esse o caminho que a lição de hoje propõe. E assim nós fechamos então o ponto 2 e já demos entrada aí no ponto 3. Passa a palavra agora ao pastor Marcos para as suas considerações finais do ponto 3, pastor Marcos Santana. Muito obrigado, pastor Prati. Lembrando que é possível uma vida virtuosa, é possível ser diferente, é possível agir e viver com coragem para o discípulo de Cristo. Por quê? Porque nós fomos transformados. E é importante, encerrando essa lição, enfatizarmos esta verdade, que quando falamos de coragem, de sabedoria, de ser diferente e de uma vida virtuosa, são consequências, resultado de uma vida transformada. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, cultivar e almejar uma vida enriquecida pelas virtudes e pelos valores bíblicos. Não nos esqueçamos de que isto trata-se de um processo. Não deixe de ler 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Note esta sequência. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele enfatiza a verdade de que nós somos participantes da natureza divina. Isso nos remete à experiência do novo nascimento, à experiência da regeneração. E depois, ele vai dizer que nós precisamos fazer todo o esforço. Uma outra versão diz, concentrar esforços para vivermos uma vida piedosa. Notemos essas participações que eu coloquei lá na introdução. Participação divina, novo nascimento, regeneração, participarmos da natureza divina. Agora vem a parte do nascido de novo, daquele que foi transformado. Fazer todo esforço, concentrar nossos esforços. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós precisamos viver uma vida piedosa, desejos e características. Essa vida piedosa inclui desejos e características. E o que é que caracteriza isso numa vida transformada? O apóstolo Pedro vai relacionar aqui
alguns desses desejos, alguma dessas características, alguma dessas virtudes. Fé, virtude. Conhecimento, domínio próprio. Perseverança, piedade. Fraternidade, amor. E ele ainda diz, a gente não apenas, como povo de Deus, precisamos ter estas virtudes. Nós precisamos abundar nestas virtudes. Porque isso, diz o texto, vai fazer com que sejamos cada vez mais firmes e jamais tropeçar. E o tópico 3.3 enfatiza essa expressão. Transformados, regenerados, participantes da natureza divina para viver em novidade de vida. E, a título de um resumo do que nós estudamos ao longo deste trimestre, quero compartilhar convosco o último parágrafo do livro escrito por Charles Swindoll sobre o livro de Esther. Ele encerra o seu comentário sobre Esther com esse texto. Como aprendemos em nosso estudo da história de Esther, e nós aprendemos da EBD, né? A mão do Senhor se move invisivelmente, sendo todavia invencível, e executa o seu plano soberano. Ele inclui adiamentos angustiosos que parecem injustos, decisões humanas carentes de compaixão, atos maldosos que provocam mais sofrimento e decepções amargas, fazendo-nos duvidar da bondade de Deus. Não obstante, ele prossegue com perseverança e se recusa a desviar-se do seu objetivo. Irmãos, Pastor Prates, Pastor William, no fim, disse ele, repito, Deus vence. Que grande consolo isso nos dá. O Senhor Jesus disse, tenha coragem, eu venci o mundo. E se nós estivermos em Cristo, nós também vamos vencer. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado aí pela contribuição do senhor no fechamento aqui do ponto 3, com essas reflexões tão importantíssimas que o senhor trouxe para a gente aqui. Podemos então terminar dizendo que o senhor nos ensinou e nós aprendemos que como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através da sua vida. Que nós possamos, através das nossas vidas, cada dia que o Senhor nos permitir viver na face da terra, que nós possamos também espalhar o bom cheiro de Cristo. Que nós possamos também agir desta forma como agir. Que o estudo desse trimestre tenha contribuído muito para o crescimento de cada um de vocês, de nós, que participamos aqui desse estudo dominical. E assim, nós encerramos essa belíssima revista. Terminamos aqui com este vídeo, com essa palavra final, a nossa reflexão sobre a última lição. E nesse momento, nós queremos agradecer o Bispo Abner Ferreira. Bispo Abner Ferreira, esta mesa aqui que o Senhor elegeu para prestar esse trabalho à nação madureira, ao povo do Brasil e fora do Brasil, todos aqueles que utilizam o nosso material, que gostam da escola dominical e estão conosco. Nós queremos agradecer o Senhor pela brilhante contribuição. E olha, meus irmãos, olha só como as coisas são. Exatamente hoje, no dia em que nós estamos gravando esta última lição, no dia 24 de março, é o dia do aniversário de 31 anos de casamento do Bispo Abner Ferreira.
Tenho certeza que ele não imaginou, não pensou nisso quando ele disponibilizou essa revista para a editora Betel. Mas hoje, o bom Deus permitiu que isso estivesse acontecendo. Então nós queremos, Bispo Abner Ferreira, enquanto as mídias sociais aí estão anunciando o seu aniversário, 31 anos que eu fui pesquisar bodas de nácar. O que é nácar? Uma substância que reveste as conchas, que aponta e simboliza e indica aí um revestimento, significa aí um fortalecimento, resiliência, resistência, né? Que é o que de fato nós podemos analisar, né? Esse casal tem sido uma bênção. A Bispa Marvi, ela é diretora do Departamento de Educação Cristã e sobre a responsabilidade da Bispa Marvi estão 14 revistas, 7 do aluno e 7 do professor. E ela, como essa lição de número 13, uma serva de coragem muito bem aplicada à Bispa Marvi, uma serva de coragem que não tem medo de enfrentar as dificuldades para trazer sempre o que há de melhor no ensino bíblico, genuíno, conforme descrito na Palavra de Deus e através da Escola Bíblica Dominical. Bispa Marvi, Bispo Abner Ferreira, em nome aqui da editora Betel, desta mesa que compõe aqui esse trabalho tão maravilhoso, como eu já disse, que o Senhor mesmo instituiu. Em nome das centenas e milhares de pessoas, professores, alunos e obreiros, do modo geral, feliz aniversário. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, da Bispa Marvi, e que vocês possam continuar inspirando novas pessoas, novos obreiros a ser cada dia melhor. Deus abençoe e assim nós vamos estar orando. Querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta para o estudo da nossa próxima revista. Esta revista aqui, Betel Dominical dos Adultos, tem como tema do trimestre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Nas Escrituras, né? Essa revista ela é comentada pelo nosso querido amigo, né, pastor Valdir Alves de Oliveira, né? Nos vídeos Foco na Lição eu falo um pouco mais sobre ele e eu convido você a já começar a pesquisar e estudar, porque querendo Deus, semana que vem nós estaremos dando início a esse estudo, vai ser uma bênção também. E assim nós estaremos orando agora. Eu não sei se o pastor William, antes de passar para o pastor William, também tem o livro de apoio, né, que o pastor Valdir escreveu e disponibilizou um livro muito bom para você, professor, um livro que eu recomendo que você também tenha como material, fonte de consulta para o próximo trimestre. Pastor William, o senhor tem alguma agenda, algo a nos acrescentar? Pastor Prates, eu gostaria apenas de fazer as palavras do irmão com relação aos nossos bispos, parabenizando por essa data tão importante de 31 anos de matrimônio, que Deus venha conceder força, saúde, graça e venha abençoar poderosamente. E deixando o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, no Instagram, William, com M no final de Maria, S. Barros, tudo junto, acha a gente lá e pode interagir com a gente. Um abraço a todos. Obrigado, pastor William, mais uma vez aqui em nome da família Betel, pelo senhor ter dedicado seu tempo durante essas 13 lições, estar conosco compondo essa mesa. Muito obrigado. Da mesma forma, pastor Marcos Santana, um homem tão ocupado, tão gente boa, tão amigo nosso, né? Estamos parceiros aí no Ministério Madureira. O senhor tem dedicado também durante mais 13 lições aqui para nos abençoar. Muito obrigado em nome da família Betel. E eu já passo a palavra também para suas conclusões e a oração pelo encerramento desse trimestre. Tá bom, pastor Marcos? Afirmativo, pastor. Quero também me unir a todos os irmãos nas felicitações à nossa liderança, ao bispo Abner Ferreira, bispo Marvi, que o bom Deus continue renovando o vosso amor conjugal. E em dias tão difíceis e trabalhosos, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo exemplo de liderança e também de vida familiar. Isso faz a diferença para o rebanho do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus pelo encerramento deste trimestre, pelo estudo de mais esta lição e pedir a sua bênção na continuidade da nossa caminhada. Oremos. Nosso Pai Celestial,
Te damos graças por estarmos encerrando mais um trimestre. Te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, em especial o livro de Ester. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivenciarmos tantas lições preciosas em nosso dia a dia. Queremos também Te agradecer por mais um ano de vida conjugal que o Senhor tem proporcionado aos Teus servos, Bispo Abner e Bispo Amarvi. Continue sustentando, fortalecendo e renovando o amor conjugal dos Teus servos. Guarda-os e livra-os de todo mal. Continue abençoando o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.